O vídeo de hoje é sobre como fazer um planejamento de transição de carreira, atrair investidores e vender com ética. Galera, eu quero trazer para vocês então esses temas aí que podem parecer às vezes desconectados, mas é a realidade de muitas pessoas que são muito boas no trabalho delas, mas querem a oportunidade de empreender, então elas precisam desse tipo de noção. Então eu quero trazer para vocês essas três coisas, né? Todas explicadas pela neurociência, psicologia, sociologia, filosofia e as melhores evidências científicas que nós temos sobre isso, porque não temos tempo para achismo, certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber, cara, o seu cérebro, ele não é fixo, tá? Eu preciso deixar isso muito claro, porque nós mudamos, as pessoas mudam. Eles reconstrói toda vez que a gente aprende algo novo. Mas neuroplasticidade, que é o nome desse fenômeno, ela não acontece automaticamente. Ela vai depender principalmente de três gatilhos. O primeiro é a repetição. Basicamente uma rotina diária e não uma intensidade ocasional. Quando a gente fala diária, tem que ter bem noção que não é tão diário assim. O cérebro não conta de 24 em 24 horas. É basicamente 4 a 5 vezes por semana, já serve como essa repetição que a gente busca. Segundo, emoção. Se algo te envolve emocionalmente, o teu cérebro entende que aquilo é relevante. E a terceira é o propósito. Sem uma clareza de um porquê, o cérebro sempre vai interpretar mudança como ameaça. Pensa bem, se você mudasse o tempo todo, não seria positivo. Então é legal que o cérebro consiga interpretar aquilo como tendo um significado, um propósito. O que a gente vai chamar de motivação intrínseca? É algo muito mais forte, muito mais importante do que a motivação extrínseca, que é a que vem de fora, né? Por exemplo, prazos, impressionar as pessoas, arranjar namorada, enfim, todas essas coisas são motivações, mas vem de fora para dentro. Não tem a ver com propósito. Então eu quero te ensinar como você vai fazer isso na prática. Você vai criar um ritual diário de aprendizado de 30 minutos, no mesmo horário, no mesmo local. São gatilhos, né, de repetição. E eu quero que você associe esse aprendizado a algo emocionalmente significativo. Por exemplo, você pode imaginar que esse algo que você está aprendendo, por que eu falo algo, não falo algo específico? Porque cada carreira vai precisar de uma habilidade específica, né? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, copywriting. Então, você vai escrever coisas, né, conteúdo para vender, basicamente. Então, eu quero que você associe esse aprendizado a algo que faça sentido emocionalmente. Por exemplo, imaginar a vida que você vai viver com essa nova carreira, com esse dinheiro a mais que você vai ganhar. E é interessante que você escreva seu propósito em uma frase que cause emoção real, não só lógica. Como que você pode fazer isso? Você vai usar o método socrático de 5 perguntas. Então você fala assim: eu quero aprender copywriting. Por quê? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Por que você quer ganhar mais dinheiro? Porque eu quero passar mais tempo com a minha família, com meus amigos. Por que você quer passar mais tempo com a família e amigos? Porque eu amo eles. Por que você ama eles? Porque eles me fazem bem. Por que eles te fazem bem? Porque eles cuidaram e cuidam de mim a vida inteira e é por isso que eu quero retribuir isso. Bom, então eu vou estudar copywriting porque eu quero retribuir o amor que eu recebi, entendeu? Então essa é uma coisa forte, intrínseca. Veja, o cérebro procrastina a mudança porque ele tem medo de perder coisas que façam sentido emocionalmente para ele. Então, quando você vai pra academia porque você quer ficar bonito pra arranjar namorada, o seu cérebro não vai gostar porque você vai ter que mudar sem necessariamente ser algo que faz sentido pra ele emocionalmente. Então, e é mais fácil o cara ir pra academia pra recuperar uma namorada que ele perdeu, por exemplo. Então, faça microtransições em vez de saltos. Comece aplicando esse novo ofício em paralelo ao atual. Isso vai enganar o sistema límbico, que é o medo, né? Reduz o cortisol, que é basicamente o hormônio do estresse, e consegue fazer essa transição de carreira sem tanto pânico, certo? Porque você está associando essa nova habilidade de uma nova carreira a coisas positivas. Isso é evidência de Deci e Ryan, né, sobre motivação, que é a gente engaja mais quando a gente sente 3 coisas: autonomia, competência e pertencimento. Como que você vai modular essas 3 coisas dentro dessa nova habilidade? Ou dessa transição de carreira? Primeira coisa, autonomia. Não vai seguir um plano de alguém. Mesmo... Eita, deixa eu quase que eu derrubo a minha câmera aqui. Muita empolgação. Então é o seguinte. Você... mesmo, por exemplo, eu que sou mentor, eu não acho positivo você chegar aqui e eu te passar um plano para você seguir aleatoriamente. A gente tem que construir juntos.
Segunda coisa, competência. Se você estudar algo técnico que vai te melhorar todos os dias e comemorar microprogressos, você vai aumentar a sua motivação. É só você ver que você tem motivação para jogar videogame, só aqueles videogames que você é bom. Dark Souls, por exemplo, todo mundo desiste. E pertencimento, entrar em comunidades desse novo campo. Isso acelera a adaptação e reforça a identidade. Então, uma das coisas que me fez criar muito mais conteúdo foi quando eu entrei numa mentoria do grupo do projeto OPB. E aí lá eu comecei a ter pessoas que tinham as mesmas dificuldades e desejos que eu, né? Agora vamos para a parte sociológica, filosófica. Aquilo que muda no mundo ao nosso redor e na nossa cabeça no sentido de como a gente pensa sobre isso, né? A gente vai falar aqui de Pierre Bourdieu, que é um cara que eu falo o tempo todo, que ele vai dizer o seguinte: cada profissão é um campo com suas próprias regras e símbolos de valor. Campo entre aspas aqui, tá? Porque é um termo. Então o que você pode fazer? Você precisa começar a observar as pessoas bem-sucedidas no setor que você quer entrar e identificar qual é o capital simbólico, o que dá status lá. Por exemplo, na minha área, que a gente pode dizer que é coaching ou mentoria, enfim, embora eu não me veja como coaching porque eu não sou formado em coaching, eu sou formado em ciências sociais, então eu gosto de me ver como professor. Mas vamos ficar como coaching aqui, por fins didáticos. O que dá status? Eu acho que é trabalhar com ciência, eu acho que são os resultados, eu acho que é ter um estilo de vida que faz aquilo que prega, certo? É uma postura de eu vou resolver seus problemas, é uma autoconfiança. Então eu preciso treinar a mim mesmo para me comunicar e me comportar de acordo com esse novo campo. Sem ficar tentando copiar, né? Porque você não vai ser uma cópia dos outros profissionais, mas é internalizar o que a gente chama de regras invisíveis. Para além do Bourdieu, eu quero trazer um Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele vai dizer o seguinte: você tem que mudar não por negação do que você foi, mas sim por expansão daquilo que você é. Olha que foda. Quando a gente busca mudar, busca melhorar uma identidade, eu sempre falo que você não muda, você melhora, né? Então assim, eu não posso negar aquilo que eu fui no passado. Na verdade, agora eu vou explorar e expandir aquilo que eu já sou à máxima potência. Então você pensa assim, cara, eu tenho defeitos e qualidades. Se esses defeitos, o que precisa acontecer para eles virarem qualidades? E essas qualidades, o que precisa acontecer para elas virarem virtudes? Isso tem que buscar. Então, em vez de pensar assim, eu estou abandonando minha carreira, pergunta assim, o que a fase anterior, que eu acabei de viver, me fortaleceu para essa nova versão? Isso começa a ressignificar a mudança como evolução e não fuga. Foi o que eu passei quando eu decidi parar de dar aula em escola e colégio para dar aula em mentorias individuais ou em grupo na internet. Eu pensei, não, eu vou pegar as habilidades que eu aprendi como professor, didática, organização, carisma, né, inteligência emocional. Eu vou pegar essas habilidades, eu vou trazer para o digital, eu vou construir algo ali, entendeu? Então, concluímos a primeira parte do nosso vídeo. Segunda parte, como arrecadar investimentos para eu conseguir fazer uma transição de carreira e empreender, construir um negócio meu, enfim, ou até me manter estudando para chegar lá. Primeira coisa, a gente vai ter uma evidência de um autor chamado Paul Zek, que ele vai falar de uma coisa chamada confiança biológica. Então nós temos basicamente um hormônio da confiança, que é a ocitocina. E ela é liberada quando o outro percebe autenticidade emocional e coerência. Por exemplo, eu acho que você, ao assistir esse vídeo, provavelmente, se você está até aqui, você está com a ocitocina alta, porque você está tendo confiança no que eu falo. Se você não confiasse, você já tinha saído do vídeo. Então, como a gente aciona isso? Primeiro, a gente tem que falar com calma. Mostrar emoção verdadeira, tá? Então, o que é mostrar emoção verdadeira? É algo que você não faz, você só deixa rolar. Então, a minha emoção verdadeira agora é isso, assim, é um pouco de medo, porque, se eu falar besteira aqui, né, que é normal, e uma coerência entre fala e expressão facial. Então, eu não posso falar assim, morra, desgraçado, e nem falar assim, que lindo, eu te amo, né? Não faz sentido. Então, não é ficar decorando pitch, é vivenciar uma história ao contar ela. O cérebro humano, especialmente das mulheres, detecta incongruência em milissegundos, tá? E aí, tem uma coisa chamada viés de competência. Quando você demonstra domínio técnico sem arrogância, você ativa no outro algo chamado efeito halo. A pessoa começa a te perceber como competente em tudo. Inclusive por isso que pessoas bonitas tendem a ganhar mais dinheiro, por causa do efeito halo. A pessoa olha uma pessoa bonita e pensa, ela deve ser bonita e competente em todo o resto. Então vou prestar atenção nela. Claro que
Pode ser, provavelmente não é verdade, né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas é um efeito que tem sua função biológica e histórica. O que você pode fazer? Como que você vai dominar isso? Primeira coisa, você tem que dominar os números do negócio que você quer criar. O teu CAC, né, o teu custo por aquisição de cliente, quanto que você gasta. Se você não está investindo dinheiro, quanto você gasta de tempo. O teu LTV, né, o Lifetime Value, o quanto você ganha por cliente. E a sua margem de lucro, ou seja, o quanto que você tem depois dos seus investimentos. Também treine em responder perguntas difíceis sem ter muita reatividade emocional. Isso ativa uma coisa chamada confiança racional. A pessoa que vai investir em você, ela vai querer saber o quanto você lida com a pressão. E não é nem de propósito. E a terceira coisa, que é dopamina mais propósito. Você precisa mostrar uma visão de futuro que combina ganho concreto, que é a dopamina, e o impacto positivo, que é a serotonina. Isso ativa 2 sistemas de recompensa simultaneamente. Ou seja, você precisa mostrar para a pessoa, olha, o projeto que eu vou fazer vai dar tantos X e vai ajudar tantas pessoas e vai construir um legado tal que vai ter o sucesso Y e por isso tanto eu quanto você vamos ficar Z. É maravilhoso fazer isso. Então, quando você for apresentar sua ideia para algum potencial investidor, para um potencial cliente, eu quero que você pense o seguinte, olha, isso que eu estou te mostrando é lucrativo e faz sentido não só para mim, quanto para o mundo. Se você assistir um episódio de Shark Tank, você vai ver isso. Então, essas são as evidências. Se você usar imagens e metáforas que geram emoção e curiosidade, ainda mais dopamina, tá? Não vou me enrolar muito nessa questão de imagens e metáforas, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois nós temos a sociologia e a filosofia. Primeiro é o Max Weber. O Weber vai dizer que a confiança no capitalismo ela é baseada em uma coisa chamada previsibilidade moral. Os investidores sempre buscam pessoas éticas e estáveis. Até no livro dele, que está na minha bolsa ali embaixo, na Ética Protestante, Espírito do Capitalismo, ele vai falar assim. Na verdade, eu acho que ele está citando Benjamin Franklin, mas ele fala assim, toda pessoa que te empresta dinheiro, ela fica cada vez mais calma quanto mais ela ouvir o som do teu martelo batendo. Ou seja, quanto mais você trabalha, mais o teu investidor fica feliz. Agora, a pessoa que te investiu dinheiro, mais desesperada ela fica quanto mais ela ouve o som do teu taco de bilhar. Ou seja, se ela vê que em vez de você trabalhar, você pegou aquele dinheiro para ir pro bar, né? Isso é um exemplo muito claro de que no capitalismo, e tá certo, os investidores precisam de pessoas que tenham previsibilidade. Então você tem que demonstrar skin in the game, que é um termo do Nassim Taleb, eu acho, que é o que você arrisca junto com o investidor. Você precisa mostrar histórico de execução. Entenda que no capitalismo, moralidade e competência são vistas como a mesma coisa aos olhos do investidor racional. Então, se eu sou um cara moral, você pode ver, historicamente e estatisticamente, homens casados, mulheres casadas, com filhos e tudo mais, tendem a fechar mais fácil negociações, porque a pessoa enxerga eles como mais estáveis. Tá? Então, demonstrar o teu recorde moral também é tão bom quanto mostrar o teu recorde de competência. Especialmente no Brasil, país católico. E crescentemente protestante, né? Então, país cristão. E aí a gente vai ter a Hannah Arendt, que vai dizer o seguinte, é importante você construir uma narrativa de fundação, não uma narrativa de carência. Por exemplo, em vez de você falar assim, eu estou criando um negócio que eu preciso, você tem que pensar assim, eu vou criar um negócio, uma pizzaria que vai conectar as pessoas de uma forma que o mundo precisa e você pode fazer parte da origem disso. E, inclusive, uma das coisas que nós vamos pedir aqui na pizzaria é ter uma sala VIP, onde nessa sala ninguém usa o celular, porque o ideal é construir uma experiência de conexão para retomar as tradições das famílias italianas e blá, blá, blá. Esse tipo de linguagem desperta um senso de legado, isso é uma experiência para o teu consumidor e, portanto, o investidor vai brilhar os olhos com isso, porque é diferente e eficiente. E o nosso terceiro ponto é como construir um funil de vendas saudável. Primeira coisa, vamos falar aqui de uma coisa chamada atenção limitada. Isso aqui eu trouxe do Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel, se bem que não está significando muita coisa o Nobel nos últimos 20 anos aí, mas no caso dele acho que foi muito merecido. Que ele vai dizer o seguinte, o cérebro filtra 99% das informações. Então, o funil precisa reduzir esforço cognitivo. Cara, 90% do tráfego, me perdoem gestores de tráfego, mas 90% do que faz um tráfego dar certo é headline. É o título, é a manchete.
90%, não tem muito, de público, de lookalike, ajuda, com certeza. Mas o mais importante é você ter uma mensagem simples e direta no topo. Se você precisa de mais de 8 palavras para explicar para o teu cliente o que você vende, você não presta. Um problema por conteúdo, uma promessa por página. O YouTube é diferente, tá? Porque aqui eu tô resolvendo 3 problemas de uma vez. O YouTube é diferente. O YouTube é outro tipo de coisa. O YouTube é um canal, é como TV. Não é o mesmo estilo de marketing tradicional. Por isso que o marketing vem e vai, Instagram vem e vai, aparece 1 milhão de coisas e o YouTube deita. Segunda coisa sobre funil. Você precisa de menos sobrecarga. Ou seja, isso tem mais dopamina de clareza, visuais limpos. Então, essa é a primeira parte, tá? Do Kahneman. Segunda parte, eu vou trazer o reforço intermitente do Skinner, que era o behaviorista, né? Que ele vai dizer o seguinte: comportamentos repetem quando tem uma recompensa variável. Basicamente, o que isso significa para um funil de vendas? Cara, entregue valor inesperado. Um e-mail que ensina algo novo, um bônus surpresa, uma resposta rápida, conexão. As redes sociais foram feitas para socializar e as pessoas querem fazer o quê? Cada vez mais automatizar, porque a pessoa não quer trabalhar, ela quer coisa fácil. Esse é o grande problema, eu acho, né? No mundo inteiro. Então, porque é do ser humano mesmo. Só que quem consegue fazer diferente sai na frente. Esse tipo de coisa ativa a dopamina e condiciona retorno. E por último, aqui nessa parte, vamos trazer a teoria da consistência do Robert Cialdini, famosíssimo pela obra As Ferramentas da Persuasão. Acho que é isso, uma obra de copy muito boa. Que é, depois que alguém diz um pequeno sim, essa pessoa quer manter coerência. Isso serve para tudo, tanto para o mercado quanto para sedução. A pessoa ela já disse sim para você uma vez, ela quer continuar dizendo sim, porque seres humanos gostam de coerência, já falei isso antes. Como que você pode acionar isso? Criar microcompromissos, um teste gratuito, sabe? Dar um PDF para a pessoa, um tripwire, que são produtos de menos de R$100, para você ter os dados, porque você pode estar gastando muito com tráfego para conseguir, mas você está ganhando dados, informações, que é a coisa mais importante que tem para vendas. E fazer follow-up sempre com base nesse primeiro sim. Por exemplo, você já começou a aplicar o que você baixou? Você aplicou o que estava lá no e-book que você comprou? Vi que você votou na minha enquete e tal. Isso vai gerar o quê? Uma serotonina da segurança. Quando o cliente sente que ele não vai ser passado para trás, especialmente no Brasil, tá? Vamos lá. O mundo inteiro é assim, mas no Brasil muito mais. Por exemplo, nos Estados Unidos, costuma-se dizer que os vendedores são vistos como facilitadores. Agora, o Brasil é um país escravista que tem uma séria história de picaretagem. Então, quando a pessoa vai comprar algo de alguém, ela sente que ela está sendo roubada. Por isso, cara, se você é empreendedor, nem que você perca lucro, mas entregue coisas boas por um preço bom, seja confiável. Nada ganha do cara confiável. Como que você vai acionar isso? Provas sociais, depoimentos, números, track record. Oferecimento de garantia, de suporte visível. Ou seja, quanto menos estresse, menos cortisol, no caso, né, mais conversão o teu cliente vai ter. Vamos para a parte sociológica da coisa, filosófica? A gente vai ter o Zygmunt Bauman, que ele vai dizer o seguinte: a gente vive na era da modernidade líquida. Os vínculos são frágeis e nós vivemos em desconfiança constante. Então, o teu funil de vendas precisa ser um funil de relação, não transação. Cara, isso aqui é muito importante, pelo amor de Deus. O teu cliente não é um saco de dinheiro. Ele é um ser humano. Tem muito dinheiro na empatia, cara. Então, mostre continuidade. Pós-venda, comunidade, sabe? Teus clientes, monte um grupo no WhatsApp, troque uma ideia com eles, seja vulnerável, faça piada. Isso gera pertencimento, gera confiança. Tá? Segundamente é ótimo, né? O Aristóteles vai cunhar um termo chamado phronesis, que é o quê? Sabedoria prática é agir de uma forma ética e eficaz. Pega muito bem isso, tá? Ó, vou fazer igual o Cortella. Olha essa frase, que bonita. Sabedoria prática. Desculpa. Mais forte que eu. Como que você vai aplicar isso? No topo do funil, você ensina. No meio, você educa. O que significa isso? No topo do funil, a gente coloca conceitos. No meio do funil, nós expandimos esses conceitos. E no fundo do funil, nós vendemos esses conceitos. Porque a venda vai ser uma consequência natural do valor entregue. Nesse caso, na minha opinião,
Topo de funil ainda é TikTok, Reels, carrosséis, coisas do tipo. Shorts. Meio é conteúdo longo e denso, como Substack e YouTube. E a venda, para mim, ainda é a conversa. Conversar no seu WhatsApp, no seu direct, qualquer rede social. A venda precisa ser uma consequência natural do valor. Então você vai aquecendo aquele lead. Por isso que é importante ter um CRM, inclusive. Porque você vai aquecendo. Você tem um lead, ele tá frio, aí você deixa ele morno, aí você deixa ele quente, porque você vai educando, você vai doutrinando ele. E por último, nessa parte, nós vamos trazer o Jürgen Habermas, que é um cara que vai dizer o quê? Comunicação ideal é aquela em que ambos buscam entendimento e não manipulação. Olha só. Eu acredito piamente que quando um entende o outro, todo mundo sai ganhando. E se eu te manipulo, uma hora vai dar ruim. Se você me manipula, uma hora vai dar ruim. Então, se você vai criar conteúdo na internet, por exemplo, use esse conteúdo para dialogar, não é para empurrar. Então, dê uma opinião e faça perguntas. Escreva stories, peça feedbacks, gere troca. Isso aumenta a percepção de integridade de marca. E, inclusive, quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão interagir com você e mais engajamento você vai ter. Porque as pessoas vão estar interagindo mais com você. Entendeu? Bom, o vídeo, por enquanto, é isso, né? Por hoje é isso. Se você quiser aplicar todas essas coisas na sua vida, construir uma rotina poderosa para quem quer ganhar mais dinheiro, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. E claro, por conta disso, você conseguir vender essas soluções em um negócio digital para ter uma renda extra, que pode acabar se tornando o seu trabalho, porque eu acredito que em um Brasil cada vez mais desindustrializado, o que vai nos salvar é o empreendedorismo. Não só isso, claro, primeiramente a educação, por isso que esse vídeo é um vídeo de educação. Em segundo, individualmente o que vai nos salvar é o empreendedorismo, coletivamente o que vai nos salvar é educação e democracia. Então, se você tiver interesse, clique no link da descrição para ter mentorias personalizadas 1-1 comigo. Grande abraço, valeu. Acenda. Como é que é? Queime o medo e acenda o destino.